E aí, gente, eu sou o Danilo e tá no ar o vlog dos adolescentes. E aí, gente, nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e somos adolescentes. O intuito desse vídeo é auxiliar você no estudo da escola sabatina e aprender novas histórias da Bíblia. É isso mesmo, gente. E a lição de hoje vem falando sobre milagres. Vocês estudaram? Vocês já sentiram esse fato sobrenatural acontecendo na vida de vocês? Milagres, é uma coisa diferente. Alguém já sentiu isso? Eu já senti. Rosane? Quando eu era apenas um bebê, eu e minha família estávamos no carro, indo para algum lugar que eu não lembro aonde. Aí o carro capotou 3 vezes e nada de grave aconteceu com ninguém da minha família. Isso sim foi um milagre. Caramba, que história, hein? Olha. Assim, e nós vamos falar sobre um personagem aqui que testemunhou, aliás, ele participou diretamente de vários milagres. E é sobre Eliseu. Vocês conhecem Eliseu? Sim. Nós estudamos um pouquinho já semana passada e não sei se vocês se recordam de todos os milagres dele. Nós vamos estudar 4 aqui, que são os 4 principais. Alguém lembra quais foram? Eu lembro da primeira, né, que foi a do azeite. Isso mesmo, do azeite. Bom, a história do azeite aconteceu da seguinte forma. A viúva estava devendo para todo mundo, então ela tinha que pagar de alguma forma sua dívida. E naquela época, eles pagavam a dívida da seguinte forma: se os filhos do marido dela não tinham condição de pagar, então eles seriam levados como escravos. Só que veio Eliseu e ajudou essa mulher, perguntando a ela: o que você tem? E ela falou: eu tenho só uma botija de azeite. Então Eliseu falou: pega todas as botijas e enche elas de azeite, e depois você vende. E assim aconteceu e ela conseguiu pagar sua dívida e salvou seus filhos de escravidão. Alguém lembra o segundo? Eu lembro o segundo é da mulher sunamita. Bom, a história da mulher sunamita foi o seguinte: Eliseu ele sempre passava pela cidade lá, né? E aí ela viu Eliseu e ela falou assim: esse daí é um homem de Deus. Aí o que ela fez? Ela falou pro marido dela e eles acolheram Eliseu. Toda vez que Eliseu passava por lá, Eliseu não precisava ficar em algum hotel da cidade, não. Eliseu ficava na casa deles, porque eles haviam acolhido Eliseu com aquilo. E aí, passado um tempo, Eliseu percebeu que eles não tinham filhos. E aí Eliseu falou pra ela que ela iria ter um filho como uma forma de gratidão por eles terem acolhido Eliseu. Deus daria esse presente pra eles. Aí ela teve o filho, passado alguns anos, o filho já estava grandinho, e ele teve uma doença e acabou morrendo. E aí ela foi lá e falou pra Eliseu que o filho dela havia morrido, e ela estava muito triste por causa daquilo. Aí o que Eliseu fez? Foi lá e ressuscitou o menino. Ah, eu me lembro que a terceira se chamava Morte na Panela. Eliseu ensinava alguns profetas na cidade de Gilgal. Quando as pessoas começaram a ficar com fome, uma pessoa do grupo foi colher algumas ervas. Só que acidentalmente ele colheu algumas ervas que eram venenosas. E fizeram um ensopado com as ervas venenosas mesmo. Depois que Eliseu percebeu que as ervas eram venenosas, ele colocou um pouco de trigo e, por um milagre, a comida ficou boa para se comer. E a quarta era a multiplicação dos pães. Eliseu estava pregando em uma cidade em que as pessoas estavam com fome. Era ao total 100 pessoas. E havia um cara que ele tinha apenas 20 pães, o que obviamente não daria para 100 pessoas com fome. Então, o milagre foi que Deus multiplicou os 20 pães para que dessem para todas as pessoas e ainda sobrassem. Nós vemos aqui, dentre outras coisas, o poder maravilhoso de Deus e Eliseu, que deixou ser usado por ele. Eliseu permitiu que Deus, através dele, o usasse para fazer coisas miraculosas. Nós percebemos aqui a bondade de Eliseu, a preocupação dele com os outros, por exemplo, no caso da mulher sunamita e o filho dela. Então a gente percebe que nós podemos também ser usados. Vocês acreditam em milagres? Vocês acreditam que milagres são realizados hoje? Sim. Por que será que nós não ouvimos falar tanto de milagres como no tempo de Jesus, na própria história da Bíblia nós percebemos tantos milagres? O que vocês acham? Por que é a razão de nós não ouvirmos tanto mais sobre isso? Não, o milagre ainda existe, eles acontecem. O que acontece é que as pessoas, elas não param pra perceber, elas estão tão atarefadas com a correria do dia a dia que elas nem se dão conta do que está acontecendo ao redor delas. Os milagres sempre estão acontecendo. Só pelo fato de você estar vivo é um milagre. Isso é verdade, Alisson. Isso é verdade. A verdade é que qualquer coisa que Deus já tenha feito no passado, Ele pode fazer agora.
qualquer coisa que ele tenha feito em algum lugar, ele pode fazer aqui. E que qualquer coisa que ele tenha feito por alguém, ele pode fazer por você também.